Os homens que Deus procura. Se Deus está procurando homens, resta-nos uma interrogação nesta noite. Que homem Deus está procurando? Se eu tivesse um exército, que tipo de soldado eu procuraria para este exército? Guerreiro, né, pastor Damião? Quem não gostaria de ter Golias no exército dele? Golias sozinho enfrentou o exército de Israel. Quem não quer um soldado desse? Eu também queria um soldado desse no meu exército. Eu quero o melhor soldado para o meu exército. E Deus? Que tipo de homem Deus está procurando? Se eu fosse dar oportunidade para você se expressar nesta noite, com certeza alguém diria assim: irmão Sandoval, Deus está procurando homens humildes. Outro diria: Deus está procurando homens mansos. Outros diriam: Deus está procurando homens preparados, aprovados, que manejem bem a palavra da verdade, que não tenham do que se envergonhar. E com certeza cada um iria dar uma característica do homem que Deus está procurando. Só que Deus não anda deste jeito. Deus, ele não forma um exército como o homem forma o seu exército. Deus, ele anda na contramão do homem, pastor Clóvis. E é isso que nós vamos ver aqui. Então vamos para a primeira característica do homem, pastor, que Deus está procurando. Deus está procurando em primeiro plano, não é super-homens. Deus precisa de homens que sejam capazes de arrepender profundamente dos seus atos, que esteja disponível diante do seu erro, reconhecer o seu erro e dizer: olha, eu errei, eu estou andando na contramão de Deus e eu quero voltar atrás. Arrepender-se, meus queridos, significa literalmente mudar a forma de pensar, voltar para o caminho oposto. Como eu vou mudar de direção se eu não mudar a minha forma de pensar? Meus queridos, a Bíblia Sagrada é a carta magna de Deus para a orientação do ser humano. Meu Deus, nós estamos na casa de Deus há vários anos, lendo essa carta magna, essa bússola divina para nossas vidas, interpretamos ela de formas erradas, nos enchemos do nosso ego e tomamos uma direção pensando que estamos na direção de Deus. E quando a palavra é pregada de forma genuína, nós interpretamos que o pregador, o pastor, o professor da escola dominical quer ser santarrão, é um sabichão, e o coração se endurece diante do evangelho. É por isso que Deus está procurando, em primeiro plano, homens e mulheres que sejam capazes de se arrependerem dos seus pecados, da dureza dos seus corações. E tem 3 tipos, irmão, de pessoas que Deus se direciona a elas, para que elas se arrependam. Primeiro, o ignorante, ou seja, aquele que não tem conhecimento de Deus. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando com pessoas que não conhecem a Deus. Mas como aqui não tem nenhuma pessoa que pertence a essa classe, eu quero concentrar mais nas outras 2 classes. Que primeiro é do crente não convertido, do crente que não se converteu. Abra aí, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, para a gente meditar aqui, ver o que Deus, através do apóstolo Paulo, está falando sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, diz assim, olha, 3, a partir do 3, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, não sois vós carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste? E isto conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, eu não aceito partidarismo dentro da minha igreja.
Eu não aceito divisões no meu corpo. Por quê? Porque o reino dividido não subsistirá. O reino dividido, meus queridos, não tem como prosseguir vitorioso. Amém? E Deus está convidando homens e mulheres que se postam desta forma ao arrependimento, a mudar a forma de pensar. Não foi Paulo que morreu na cruz, não foi Apolo que ressuscitou ao terceiro dia, não foi Pedro que foi o verbo revelado, mas quem morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, revelou o verbo, foi aquele que vive e reina para sempre, o Cristo ressuscitado. Aleluia! Se nós queremos ter partido, que tenhamos o partido de Cristo, a bandeira ensanguentada de Cristo, para que nós venhamos a prosperar. Amém? Outro grupozinho interessante, convidado ao arrependimento, é o crente graduado. Aleluia, Jesus. O crente graduado, meus queridos, está lá em Lucas 22. Abra aí, acompanhe aí, para você não esquecer. Lucas 22, versículo 32, que diz assim a palavra de Deus: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluia. Irmão, que privilégio, hein? Que privilégio receber a intercessão direta de Cristo. Você sabe de quem que o texto está se referindo? Está falando de Pedro. Pedrinho, Pedroca, discípulo de Jesus, um homem graduado. Primeiro nós vimos o crente comum da igreja. Agora nós vimos Pedro. Meus amados, às vezes os líderes de departamento e pastores entram em conflito porque não entendem a razão pela qual a ovelha dele não atende o chamado para fazer a obra. Chama para evangelismo, não aparece quase ninguém. Chama para o ciclo de oração, parece menos ainda. Chama para uma vigília, Deus me livre. Então por quê? Porque todo esse chamado para exercer todas essas funções, participar de todo esse movimento da igreja, depende, para se concretizar, da qualidade da vida cristã desse crente. E Deus, Cristo está falando aqui para Pedro: olha, Pedro, tu tem boa vontade, mas só que o teu trabalho não pode prosperar. Você sabe por quê? Porque você não se converteu. Você precisa ainda se arrepender, se converter, para que você possa confirmar os teus irmãos na fé. Não se evangeliza, irmão, porque não tem fé, não. Não jejua, não é porque não tem fé, não. Não lê Bíblia, não é porque não tem fé, não. É porque o crente ainda não se converteu. É impossível o crente convertido não participar de evangelismo. É impossível um crente convertido não orar. É impossível um crente convertido não jejuar, não se dedicar à sua igreja, à sua congregação, não ter responsabilidade com o seu chamado. Porque só o convertido tem visão dos céus para a obra de Deus. Aleluia. Então colocar fardos dessa natureza sobre o crente é terminar de matar ele. Mas só que Jesus tinha uma esperança aqui. O diabo estava ali marcando ponto 24 horas por dia na vida de Pedro. Ele disse: olha, Pedro, não te preocupa não. Tu está se sentindo acusado na tua consciência porque tu cometes os vacilos aqui, outro ali, mas não te preocupa não. Por causa desses teus vacilos, o diabo esteve lá na presença do meu pai e eu roguei a ti. Eu roguei por ti diante do meu pai. E o meu pai atendeu o meu pedido, porque eu tenho esperança de que um dia tu vai dar espaço para o meu espírito no teu coração. E quando isso acontecer, os teus irmãos vão ser confirmados. Aleluia, Jesus. Você quer ser uma bênção para o teu irmão? Você quer ser uma bênção para a tua igreja? Você quer ser cheio do Espírito Santo? É simples. Dá espaço para o Espírito de Deus, o qual é poderoso para tirar toda a perversão de pensamento, tirar toda a atuação do diabo, da carne, do mundo. E você vai ver que você estará capaz de executar os projetos que Deus plantou no teu coração a favor do teu irmão. Amém? O que é que está faltando? Só que arrependimento não pode acontecer sem visão. Você não pode se arrepender sem você ver o erro. Você lembra lá daquele camarada que estava lá orando e disse assim: Deus, é o seguinte,
Eu descobri que eu sou um dizimista fiel. Eu jejuo 3 vezes na semana. Não sou como os demais pecadores, não. Veja bem, por que eu citei esse caso? Porque são coisas como esta que nos tira a visão, pastor Clóvis. Tem muita gente que não vê a necessidade de se arrepender dos seus atos, porque estão olhando para as suas boas obras, estão olhando para as suas qualidades. Que nesta noite possamos redirecionar o nosso olhar para a nossa verdadeira identidade. Que nesta noite possamos abandonar, possamos ser homens e mulheres de coragem, temente ao Senhor, olhar para a nossa fraqueza e dizer: Deus, eu sou dizimista, mas isso não me santifica. Deus, eu não sou como os demais homens, mas isso não me faz melhor, porque eu preciso da tua graça em minha vida. Glória! Aleluia! Nós temos a mania de achar que as nossas boas atitudes cobrem os nossos defeitos. E por isso achamos que não devemos nos arrepender, viu, Antônio de Pádua? Não. Rapaz, se essa igreja não fosse eu, meu dízimozinho aí é R$1.500, o pastor aqui anda na linha, viu? Pastor, líder de ovelha, não pode ser refém de ego, de crente desconvertido, não. Pastor não administra dízimo. Eu não fui chamado para arrebanhar dízimo, não. O compromisso do pastor é com a ovelha, é com aqueles que querem ir para o céu, aleluia. Ele disse: olha, Pedro, tu vai te converter, rapaz, e quando tu te converter, tu vai confirmar os teus irmãos, aleluia. Tem muita gente dentro da igreja que acha que é o rei da cocada preta. Deus está nos chamando para o arrependimento nesta noite, meus amados. Se nós não nos arrependermos dessa postura nossa, o inferno tem uma placa dizendo: sois bem-vindos, tolos. Ou você acha que você vai para o céu desse jeito aí? Só porque congrega toda semana? Só porque evangeliza? Se não se arrepender das outras obras que você esconde aí, de trás da tua máscara, Deus vai tirar a tua máscara e naquela hora você não vai poder mais se consertar, porque o tempo já passou. O tempo da salvação é hoje. Você acha que Deus faz milagre com dízimo? Você acha que Deus faz milagre com dinheiro? Deus faz milagre com o sangue de Jesus. O dízimo não cobre pecado, a cidade na igreja não cobre pecado. É o sangue de Jesus que purifica a igreja de todo o pecado, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou precisando de me arrepender de quê, será? Você é capaz de dizer para Deus nesta noite? Falar com Deus nesta